Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula? Vamos mais uma tarefa para vocês escreverem no caderno, responderem, baterem uma foto e enviarem para mim, para que eu possa fazer a correção? Então, veja bem, na tarefa de hoje vamos falar sobre uma alimentação saudável. É o nosso tema. Veja bem, para termos uma alimentação saudável, os especialistas dizem que devemos ter uma dieta balanceada. O que é uma dieta balanceada? É nós nos alimentarmos de alimentos que realmente nos tragam ou nos deem saúde, ok? Então, como você está se alimentando? Temos, dentre as dietas saudáveis, o ovo, a uva, o abacaxi e tantas outras coisas. E relacionando a esse tema, vamos fazer um exercício, vamos responder esse exercício no seu caderno. Então, o exercício tem o nome, relação, nome, figura. Então, veja bem, de um lado você tem algumas figuras, ok? Está vendo? Vou passando aí para você ver. Está vendo? Abacaxi, uva, ovo e outras figuras. Do outro lado, você pode ler. Primeiro nome, espinafre. Depois, ingá. Depois, ovo. Após, uva e abacaxi. O que você vai fazer? Você vai relacionar essas figuras dessa coluna com esses nomes da outra coluna, tá bom? Por exemplo, aqui temos ovo. O ovo. Aqui tem o nome ovo. Você vai fazer aqui, ó. Tá? Relacionar a figura do ovo com o nome ovo. E daí por diante, tá bom? Você tenta desenhar no seu caderno essas figuras, escreve do outro lado essas palavras e depois vai relacionar a figura ao nome, o ovo ao nome ovo, tá bom? Você vai ler e vai relacionar todas as figuras desse lado com os nomes do outro lado, ok? Na segunda questão, veja bem, na segunda questão diz: coloque a quantidade de letras de cada palavra no último quadrado, depois pinte todas as vogais. Então você vai fazer o quê? Você vai aqui do lado colocar a quantidade de letras de cada palavra. Por exemplo, abacaxi tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Você coloca aqui nesse quadradinho o número 7, relacionado à quantidade de letras da palavra abacaxi. Da mesma forma, você vai ler aqui espinafre, vê quantas letras tem, coloca aqui. Do mesmo jeito, ingá, vê quantas letras tem, coloca aqui do outro lado. Ovo, também da mesma forma. Uva, conta quantas letras tem, escreva aqui a quantidade, tá bom? Então, esse é um dos exercícios de hoje. O outro exercício, vamos ver aqui, outro exercício. O outro exercício está aqui. Vejamos bem. O outro exercício diz, vamos consertar aqui, copie uma ao lado da outra, a primeira letra de cada palavra e depois faça a leitura. De cada palavra da questão anterior, você copia a primeira letra, ok? Depois faz a leitura, copia aqui, ó. Após, você faz a outra questão. Agora, faça uma lista de alimentos que comecem com A,
E, I, O, U. Você vai fazer uma lista de alimentos, começando com essas vocais, ok? Em seguida, você vai fazer o que mesmo? Encontre no caça-palavras as palavras Saulo, José, Alice, Ana e Vera. Você vai fazer o que no seu caderno? Você vai fazer esse caça-palavra aqui, ó. Você vai escrever direitinho, olhando aqui, escrevendo direitinho no seu caderno essas letras. Em cada quadrado, coloca aqui, ó, coluna primeira, coluna segunda, coluna terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Cada coluna tem os quadrados e suas letras. E aqui o nome das linhas. Você vai fazer o quê? Você vai encontrar esses nomes: Saulo, José, Alice, Ana e Vera. Em seguida, vamos ver como vai terminar o exercício. Em seguida, agora copie em letra cursiva minúscula os nomes encontrados. Então você vai escrever em letra minúscula os nomes encontrados. Em seguida, lembre-se, nomes de pessoas sempre começam com a letra maiúscula, tá bom? Então, esse é o exercício para hoje, para vocês, tá bom? Então, vamos fazer o exercício, copiar no caderno e responder corretamente, depois tirar uma foto e enviar para mim, tá bom? Então, relação, nome e figura desse exercício, dessa página e da outra também. Então, um bom exercício para você, repetindo o que? Vocês devem fazer o exercício no caderno, copia no caderno, depois tira uma foto e envia para mim, tá bom? Então, uma boa noite para todos. Tchau.